Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário eu estou te encontrando, mas vou te saudando aí, convidando para assistir essa aula até o final, né? E acompanhar tudo que a gente está oferecendo aqui para você, ok? Vamos lá. Vamos lá. Nosso tema a tratar é transformações no campo, né? Quais as transformações no campo nos últimos anos, né? O campo hoje em dia é igual ao tempo dos nossos avós, ao tempo dos nossos bisavós? Nós vamos discutir sobre isso, né? O campo brasileiro passou e ainda vem passando por muitas transformações. Como? Quais são essas transformações que o campo brasileiro vem passando? A primeira, mecanização da produção, né? Com a utilização de tratores, semeadeiras, colheitadeiras, ceifadeiras e outros equipamentos. Agora, o detalhe que a gente tem que falar, gente, é que essa transformação aqui, ela está mais presente, nas grandes propriedades e também na agroindústria, ok? Na pequena propriedade, na agricultura familiar, ela ainda é muito imperceptível. Vamos lá. Crescimento do uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, né? Então, isso aqui também a gente pode também destacar mais na grande propriedade e na agroindústria, né? O uso de adubos, né, para melhorar o crescimento, o desenvolvimento da planta, o fertilizante, né, para melhorar o solo, as condições do solo, né? Esses fertilizantes são químicos, né? E o uso do agrotóxico, que é para matar insetos, né? E ervas daninhas, né? Que termina no final matando o solo junto, né? Então, isso aqui é muito comum nas plantações aqui na nossa região de soja, né? É muito usado mesmo. Desenvolvimento de pesquisas, né? Ou seja, a universidade, né? Grandes instituições fazendo pesquisas para a aplicação de novos conhecimentos e técnicas, como a criação de espécies resistentes à praga, né? Olha aqui, ó. Espécies resistentes a pragas. Por exemplo, vamos dizer um soja que resista ao ataque de determinada praga, né? Determinado inseto, né? Ou doença, né? Então, isso já existe. As plantas que hoje em dia são cultivadas, elas já são resistentes a muitas pragas e doenças que no passado a destruíam, né? Então, elas já foram alteradas geneticamente. Ou que se adaptem melhor a determinado tipo de solo e clima, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a uva. A uva, ela é natural, né? Endêmica. Ela ocorre normalmente em climas frios, né? Mas ela foi adaptada e hoje em dia é um país igual ao Brasil, que não é um país tropical, né? Não é um país de clima temperado. Hoje se cultiva maçã, morango, uva, mas foi um processo, né? Foi alterações na planta, adaptações na planta para que isso ocorresse, né? O caso da uva, né? A uva ela sempre foi plantada no sul do país, né? Ela veio inclusive com os primeiros colonos, né? No século XIX, né? Para o Brasil. Mas hoje em dia tem plantação de uva no Nordeste, que é um local quente, né? Diferente do sul do Brasil. Mas por quê? Porque ela foi adaptada, né? Ela foi adaptada para processos tecnológicos
Hoje em dia, a uva é plantada no Nordeste brasileiro, né? Agora, o uso de medicamentos e vacinas nos rebanhos para que se desenvolvam mais o quê? Rapidamente. Então, nessa questão aqui do medicamento, eu vou dar um exemplo para vocês. Os medicamentos usados nos nossos rebanhos. Todo gado, gente, todo gado, todo boi, vaca que é criado preso, né, que não é criado no pasto, ele toma anti-inflamatórios, né, ele toma remédios. Por quê? Porque o boi ele é um ruminante. O que é um ruminante? Ele come, por exemplo, o capim, né, lá o mato dele, e ele passa horas e horas, né, mastigando, né? Tanto é que você, toda vez que você olhar para a cara do boi, ele vai estar batendo o dente, né? Fazendo aquela mastigação dele. Por quê? Porque o estômago dele funciona diferente do nosso, o intestino dele funciona diferente do nosso. Então ele tem que processar muito bem aquele alimento para que não faça mal para ele. Mas quando esse boi, esse mesmo boi, essa mesma vaca é criada confinada, preso, não é criado solto, igual a maioria dos bois que são criados aqui na nossa região, eles dão ração para esse animal, não é pasto, não é capim. Eles dão ração à base de soja, milho. E o que acontece? Essa ração, quase sempre, para não dizer sempre mesmo, faz mal para o animal. E o animal, né, sente dores no intestino, no estômago, né? Por quê? Porque o organismo dele não é preparado para esse tipo de alimento. Então, o que eles fazem? Eles empurram o medicamento nesse gado, nesse boi, para diminuir o sofrimento dele, né? Então, você imagina, o animal vive 2, 3 anos, 1, 2, 3 anos, sentindo constantes dores abdominais, né? E essas dores são aliviadas por esse medicamento. E esse medicamento, os efeitos dele vão para a carne, né? Então, por isso que a gente estranha novas doenças, cânceres, né? Certas coisas que vêm do nosso alimento. Não é estranho, é porque o nosso alimento, para quem come carne de boi, ele foi alterado, né? É um boi que a carne dele tem resíduos de medicamentos, né? De antibióticos, anti-inflamatórios, né? E as próprias vacinas, né? Os animais também eles têm que ser vacinados contra uma série de doenças que eles também sofrem, não é isso? E para que se desenvolvam mais rapidamente. Inclusive, tem gente aí, eu não posso afirmar isso, né? Mas muita gente diz que o frango de granja, ele recebe hormônio para crescer mais rapidamente. Eu, infelizmente, eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho essa informação, não faz parte das minhas especialidades, né? Então, não posso afirmar isso, né? Ok? Então, vamos seguindo, né? Outras características da transformação do campo é a adoção de inovações com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e fazer melhor uso dos recursos naturais. Então, não são todos, né? Mas já existem os agricultores com aquela preocupação. Por exemplo, se tem um rio, um riacho na propriedade, ele planta em toda a propriedade, mas as margens daquele riacho, daquele rio, ele preserva a floresta, preserva a mata ciliar, que é aquela vegetação que tem em volta do rio. Por quê? Porque ele sabe que se ele não preservar, aquele rio vai morrer, vai assorear, vai a terra cair para o leito, e ele não vai poder mais usar aquela água limpa, né? Inclusive para irrigar a propriedade dele. Então é uma questão de interesse, né? Outro detalhe que eu fiquei muito feliz em saber já há alguns anos é que, inclusive, grandes produtores de soja e de outros produtos, inclusive criadores de gado, estão, né, com a preocupação em relação à Amazônia. Mas por quê? Será que é porque eles gostam do mato, da grande floresta? Não só por isso, né?
mas principalmente pelo interesse econômico. Por quê? Porque o cara que produz, por exemplo, produz carne aqui na nossa região, no Maranhão, né? Ele quer vender essa carne para o exterior. E no exterior, eles fazem uma investigação sobre a propriedade onde é produzida essa carne. Eles querem saber se essa propriedade derrubou floresta amazônica, que na verdade todas aqui da região são estabelecidas em lugares onde foi floresta, mas eles querem saber se esse fazendeiro está contribuindo com a atual devastação da Amazônia, né? Se ele está tirando os povos indígenas do local dele, né? E também os donos de propriedade da nossa região, tanto os agricultores como pecuaristas, também hoje em dia têm uma preocupação em relação à Amazônia, porque eles sabem que se a Amazônia for toda derrubada ou continuar o avanço da devastação da Amazônia, os períodos, os ciclos de chuva vão ser alterados. E aí não vai ter chuva, não tem rio, não tem riachos caudalosos para irrigação, não tem plantação, não tem um clima ameno, e aí adeus produção, né? E adeus renda. Não é isso? Então, hoje em dia, os grandes fazendeiros já começaram a abrir o olho para a importância da floresta amazônica, não só para a nossa região, como para todo o país. Então, isso, quem sabe, pode ser a salvação da nossa floresta amazônica, seja esses grandes produtores, né, que abriram o olho para essa questão. São usados, por exemplo, chamadas novas tecnologias da informação e comunicação, NTIC, criando-se softwares e aplicativos para diversos fins, como reduzir o desperdício de água, né? Olha aí, ó. Então, existe uma preocupação com o desperdício de água, né? Porque sabem que hoje em dia existe uma consciência de que nós temos que preservar os mananciais, os rios, os riachos. Então, temos que evitar o consumo desnecessário. Esse desperdício na irrigação e evitar o uso de produtos, o quê? Químicos, né? Por quê? Porque o produto químico, por exemplo, produto químico para matar a lagarta, né, que come a plantação. Ela mata a lagarta, ela mata o solo, ela mata o rio, né? Mata o lençol freático. Então, hoje em dia, felizmente, alguns estão tendo essa preocupação, né? De frear esse uso de determinados produtos, exatamente para não destruir a natureza, não destruir os recursos que nós temos, né? Aqui na imagem, né, é um computador de bordo, né, em máquina de agricultura, né? Vocês sabem que tem máquinas colheitadeiras, entre outros, que o cara senta no banco desse trator, dessa máquina, só para gerir, né? Só para administrar, porque na verdade quem dirige o trator é o satélite, é um GPS, né? Que faz todo o planejamento, né? De onde essa máquina vai passar ou não vai passar. Aqui, esse conjunto de transformações promoveu o quê? A modernização do campo, né? Proporcionando grande aumento do que? Da produtividade. Hoje em dia, existe a teoria de Malthus, né? Que dizia que no futuro, hoje em dia, que é o futuro para Malthus, nós não conseguiríamos produzir alimentos para a quantidade de habitantes que a Terra tinha. E hoje, mesmo com a população de 7 bilhões, se produz alimentos e o pior, se desperdiça alimentos, né? Existe um desperdício muito grande no planeta inteiro, enquanto algumas pessoas passam fome. E as pessoas, é bom a gente explicar, as pessoas passam fome no mundo não é porque a produção não é suficiente.
A produção no mundo de alimentos é suficiente para alimentar toda a população. O grande problema é o desperdício ou acúmulo, ou a distribuição desses produtos no mundo, né? No entanto, a forma como essas transformações aconteceram priorizaram o que? O agronegócio. Como eu disse desde o começo, a gente vai encontrar muita tecnologia nas grandes propriedades, no agronegócio, na agroindústria, né? Porque na pequena propriedade, praticamente, nós estamos está sendo feita a agricultura como na época das cavernas, né? Em detrimento ao que? A agricultura familiar, ou seja, a agricultura familiar não participa dessa modernização, né? Trazendo aspectos negativos como substituição da produção, né? Muitos produtores rurais substituíram pastagens ou cultivos de alimentos, como feijão, milho, mandioca, hortaliça, etc., por cultivos como soja, cana-de-açúcar, laranja, etc. Ou seja, é um prejuízo muito grande, gente. Quando um dono de terra ele deixa de plantar o feijão, né? O milho, a mandioca e as hortaliças. Por quê? Porque se ele deixou de plantar, vai diminuir a produção e aqueles que produzem vão vender mais caro, né? Lei da oferta e da procura, né? Vão vender mais caro e para nós que precisamos nos alimentar, nós vamos ter que pagar mais caro. E determinados grupos não vão poder se alimentar, né? Mais consumidos pela indústria nacional e mais exportados. Então, esses aqui são os mais produzidos pela indústria nacional, né? E também os mais exportados, né? E o que acontece? Muita gente tem abandonado o cultivo de alimentos para entrar nessa onda aqui, né? Por quê? Porque rende mais, né? Podendo assim obter o quê? Mais lucros. Então, muito agricultor familiar está abandonando a terra ou cedendo a terra para grandes propriedades para produzir para a indústria, né? A laranja, o soja, né? A cana-de-açúcar e deixando de produzir o alimento, que é tão importante, né? Concentração de terras e êxodo rural, né? A produção em grande escala fez muitas propriedades rurais expandirem ainda mais suas terras para aumentar a produção. Então, algumas propriedades que já eram grandes avançaram sobre as pequenas propriedades, assim, comprando, né, barato essas propriedades. E isso é um prejuízo, né? Porque isso provoca a concentração de terras, né? E depois o êxodo rural. Essas pessoas, muita gente que era proprietária de terra, termina indo embora. E pessoas que eram trabalhador nessas terras, terminam indo embora também para a cidade, porque a grande propriedade é mecanizada. E o cara que é o agricultor, normalmente ele não tem nem carteira de motorista, quanto mais dirigir uma máquina controlada por GPS, né? Com a dificuldade de acesso à terra e a recursos para nela produzir, um grande número de pessoas, principalmente a partir da década de 60, né? A partir da década de 60, deixou o campo em busca de melhores condições na cidade, formando um movimento migratório denominado o chamado êxodo rural, né? O que é êxodo rural? É esse movimento, né, do homem do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de vida, né? Chama-se êxodo rural. A mecanização da produção também foi um fator que contribuiu para o êxodo rural. Terminei de falar, né? Pois as máquinas substituíram o trabalho de muitos agricultores, né? Ou seja, se uma colheita de algodão, né, num passado próximo usava 200 pessoas, o cara compra uma máquina
e essa máquina faz o trabalho de 200 pessoas em um período bem mais curto, né? Então é mais rentável, né? Problemas ambientais, né? Para aumentar a produção, áreas de vegetação nativa são transformadas em pastos e plantação, né? Isso é muito comum aqui na nossa região, né? O cerrado, né? Toda essa região aqui próxima no sul do Maranhão e sudeste e sudoeste, quer dizer, era ou de floresta ou de cerrado. Foi derrubada essa vegetação e plantado soja em cima ou pasto para o gado, né? E isso, né, tem consequências graves, inclusive o que eu disse em relação à questão dos ciclos de chuvas terem diminuído, né? Intensificando o desmatamento e as queimadas, intensificando o desmatamento e as queimadas, né? Ou seja, as florestas e os cerrados são desmatados e ainda muitas vezes são o quê? Queimados, né? Então, um prejuízo duplo, né? A gente perde a vegetação e ainda lança gases na atmosfera. O peso das máquinas agrícolas e o pisoteio do gado provoca o quê? A compactação do solo, né? Nem todo solo, gente, está pronto para receber o peso de máquinas e dos animais de grande porte, né? Ou seja, o endurecimento da terra. Essa terra que é pisoteada por máquinas, né, por tratores e por gado, ela vai o que? Endurecer. Então, no futuro, nem o capim vai nascer mais, porque essa terra vai se tornar muito dura, né? Com isso, a dificuldade para a infiltração da água também, né, é um outro problema, né, a infiltração da água, que o solo ele tem que ser fofo, né, para que a água infiltre e vá para os lençóis freáticos, é isso? E para o desenvolvimento de raízes, né? Ou seja, a planta não consegue infiltrar sua raiz num lugar onde o solo é duro, né? Prejudicando a prática da própria agricultura, né? Então, são ameaças ao futuro da agricultura, a própria agricultura e a própria pecuária mal feita, né? Outro problema é a contaminação do solo pelas águas e das águas por agroquímicos, né? O que são agroquímicos, né? São os agrotóxicos e os fertilizantes, que são usados sobre as plantas, mas todos têm origem química, né? E terminam contaminando as águas, né? Aqui nós temos, né, o que era para ser um avião, né, jogando fertilizante ou agrotóxico, né? E esse agrotóxico vai cair sobre o solo, né? Sobre o solo, e depois ele vai o quê? Penetrar o quê? No solo até atingir o quê? Os lençóis freáticos. Atingir o lençol freático, ele vai contaminar rios, poços, etc, né? Então é um problema a ser analisado, né? Ok? E agora nós temos essas duas questões aqui para vocês, né? Nós temos a questão 1, onde eu peço que identifique as principais transformações ocorridas no campo brasileiro e de que forma elas impactaram nossas vidas, né? Isso nós terminamos de estudar e tem no seu livro. E de que forma as atuais transformações no campo estão impactando agora o meio ambiente. Nós falamos aqui e você vai responder, ok? Beleza, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.